Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. Para falar sobre os seus mais de 30 anos morando e trabalhando na educação superior nos Estados Unidos, eu convidei o Marcone Monteiro. Marcone atua como educador sênior e professor adjunto associado de Medicina da Família da University of Texas Medical Branch, na Escola de Medicina de Galveston, desde 2018. Ele participa do planejamento e implementação de atividades de treinamento de desenvolvimento do corpo docente desta universidade texana. Marcone obteve seu doutorado em educação pela Baylor University em 1994, com especialização em psicologia educacional. Marcone cresceu na cidade do Recife e hoje vive em San Antonio, no estado americano do Texas. Olá a todos e a todas, estamos aqui para mais um episódio do podcast Conexão.edu e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Marcone Monteiro. Eu conheci o Marcone quando eu era aluno da Universidade Batista das Américas, que fica em San Antonio, no Texas. Na verdade, eu consegui a proeza de chegar antes dele e quando eu cheguei lá no final de 2004, eu acho que ele chegou em 2005, eu não sei bem, ou se foi em 2004 e eu comecei em 2003, bom, faz bastante tempo, mas ele se tornou um amigo e era uma pessoa muito querida na época e foi um prazer ter sido aluno da BUA, né, que é a Instituição Batista, e também do Marcone, e está debaixo de sua responsabilidade e administração naquela época. E hoje eu tenho o prazer de conversar com ele e eu já vou dar aqui o bom dia. Marcone, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui com você, com todos e todas que estão participando desse evento, nessa conversa. Para mim é uma alegria poder reencontrá-lo e ter esse momento de conversa com você, Rodrigo. Ótimo. Eu queria começar, então, já perguntando ao senhor sobre a sua trajetória, né? Como foi que o senhor saiu lá eu sei que o senhor é pernambucano, saiu do Recife e veio para os Estados Unidos? Bem, eu tenho essa trajetória de viagem já há muito tempo, porque eu sou filho de pastor no Brasil, e meu pai trabalhou em vários estados. Então, na realidade, eu nasci em Sergipe, mas quando me radiquei em Pernambuco, quando eles se mudaram para lá, em Recife, nos anos de 1960. A minha trajetória para os Estados Unidos veio com a necessidade de continuar minha formação. Uhum. Eu tenho uma formação dupla. Eu estudei no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. Tenho um bacharelado em Teologia pelo seminário. E, ao mesmo tempo, eu também estudei na Universidade Federal de Pernambuco, na área de Psicologia, com a ênfase em Psicologia Escolar. E meu primeiro trabalho, depois que terminei os dois, quando terminei o seminário, eu era um auxiliar do pastor Davi Min, na Igreja Batista do Cordeiro, na área trabalhando com os jovens e adolescentes da igreja. Mas eu fui convidado para ir para Corrente, Piauí, para servir como co-pastor da igreja lá em Corrente e trabalhar também no colégio batista que existe lá, chamado Instituto Batista Correntino. Então, eu fui para Corrente em 1980 e trabalhei nessas duas instituições por 2 anos, as duas simultaneamente. Depois eu me dediquei somente ao trabalho educacional no Instituto Batista Correntino. Ali eu exerci a função de capelão e diretor pedagógico, psicólogo escolar e professor em muitas áreas.
E foi nessa experiência que eu já tinha vontade de estudar, de continuar meus estudos, mas não tinha certeza onde. Quando eu estava no seminário, eu tentei conseguir bolsa para estudar em seminários aqui nos Estados Unidos e não consegui. Então, meus planos, na realidade, era trabalhar um pouco no Piauí, depois ir para o sul do Brasil, fazer mestrado de psicologia e continuar na área de psicologia ou educacional ou clínica no Brasil mesmo. Mas, em Corrente, tive o privilégio de conhecer alguns missionários que descobriram uma bolsa de estudo disponível para alunos do terceiro mundo, na Universidade de Baylor, em Waco. E, através desses missionários, eu fiz a minha inscrição para essa bolsa e foi como eu consegui ir para os Estados Unidos para estudar. Na minha experiência em Corrente, quando cheguei lá, tinha 24 anos de idade, tinha uma boa formação, mas há uma diferença entre a formação intelectual e a prática do trabalho. E, nas minhas interações com alunos, com professores, eu descobri que realmente eu precisava uma formação mais constante, mais profunda, e foi providencial essa bolsa de estudo. Nesse ínterim, eu casei, minha esposa, Maria Júlia Monteiro, e a gente se mudou para cá para estudar em 1984. Para poder ser aceito por Baylor, eu precisava passar em 2 exames. O TOEFL, que é o teste de inglês, e o GRE, que é um exame para estudos de pós-graduação aqui nos Estados Unidos. Isso. E eu não sabia, o meu inglês não era suficiente, eu não passei no TOEFL, eu tentei fazer no Brasil, não passei. Mas, por incrível que pareça, eu passei no GRE, mesmo fazendo sem inglês. Eu consegui fazer as provas de uma maneira que eu consegui os pontos suficientes para ser aceito para o programa de bolsa que eu tive aqui. Qual era o programa? Era qual curso? Era em psicologia educacional, okay, no departamento, na Escola de Educação em Baylor. Era então, mestrado na época? Mestrado, era mestrado. Então, a gente veio primeiro para a cidade de Washington, D.C., a capital americana, e para estudar inglês, porque eu tinha que passar no TOEFL. Então, a gente estudou inglês intensivamente nos meses de junho e julho, em Washington. Em julho, eu fiz a prova do TOEFL outra vez e fui para Waco, onde está a Universidade de Baylor, para ser entrevistado pelo comitê de bolsas, para saber se eu podia receber a bolsa para esse programa. E, graças a Deus, eles me aceitaram. Eu passei no TOEFL praticamente com o mínimo necessário para poder passar e entrei no mestrado em agosto de 1984. Então, em Baylor, eu fiz um mestrado em educação, psicologia educacional, fiz um mestrado em religião, na área de Novo Testamento e História da Igreja, e fiz depois um doutorado em psicologia educativa também. Então, eu tenho a minha formação de pós-graduação toda através de Baylor, da Universidade de Baylor. Minha esposa, Maria, ela fez o bacharelado em música também em Baylor e depois fez o mestrado em música em Baylor. Agora, o que é que me levou depois de Baylor foi simplesmente eventos na nossa vida que fazem a gente tomar decisões a momentos necessários. A gente não veio para os Estados Unidos com a intenção de ficar. O nosso propósito era fazer a formação e voltar para o Brasil. Então, a gente tinha um período que a gente pode ficar lá entre 2 a 5 anos, que dá tempo a gente ter a formação que precisa, ter mestrado, talvez um doutorado. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, nossa filha nasceu, em 1989. E a minha bolsa não era suficiente para manter a gente. Então, eu pedi permissão à imigração para trabalhar fora da universidade e consegui, através de um professor amigo, que ele tinha uma posição de assistente de educação num
numa área, numa organização de capacitação docente para médicos de família. Era de uma fundação de uma residência médica, e esse centro de capacitação treinava médicos formados, assim, que já terminados com a residência, que queriam entrar na parte acadêmica de medicina. Então, eu comecei a trabalhar nisso em 1989, e isso se tornou realmente a minha área profissional. Deixa eu perguntar aqui ao senhor. Então, nesse caso, isso foi na época que o senhor ainda era aluno do doutorado? Exatamente. Então... Eu entrei no doutorado em 1986, comecei a trabalhar em 1989, mas eu tinha parado o meu mestrado em religião para poder entrar no doutorado, faltava a tese. Em 1991, eu completei minha tese para o mestrado em religião. Em 1994, eu tinha completado minha pesquisa para a tese de doutorado em psicologia educativa. Então, terminei minha formação completamente em 1994. Mas, nesse período, entre 1989 e 94, apesar de eu estar matriculado como aluno, fazendo tese tanto do mestrado e doutorado, eu também estava trabalhando de tempo integral nessa área de capacitação docente em medicina de família. E havia alguma relação entre a sua pesquisa do doutorado com esse tipo de trabalho? Foi. A minha tese é enfocada num modelo de treinamento do ensino clínico. Um modelo, o que é que facilita um ensino clínico eficaz? Quais são os fatores que influenciam quando você tem um professor com um aluno numa clínica, no hospital? Então, o que é que está presente ali que facilita a aprendizagem daquele aluno? Então, essa foi minha tese. Eu entrei em contato com os médicos que tinham passado pelo nosso programa de treinamento e pedi para eles fazerem como se fosse um diário de observação das interações dele com os alunos. Aí eu coloquei esse diário em uma forma numérica e fiz um exame usando regressão logística para poder identificar a relação entre os vários fatores que influenciavam o encontro de um médico com um aluno ou com um residente na área clínica. Foi uma pesquisa interessante que eu usei várias vezes em apresentações profissionais. Não foi publicada, mas me foi muito útil em muitas no meu trabalho. Vamos voltar um pouco para o tempo que o senhor era estudante, Marconi. E quais foram as maiores dificuldades nessa época que o senhor teve e como foi que o senhor conseguiu vencê-las? Eu não consigo falar em termos de dificuldade. A nossa experiência foi sempre uma experiência que é uma mistura de você exercita. Quem vai escutar a gente se entende um pouco da expressão de fazer as coisas por fé, a gente usou muito essa expressão na nossa vida. A bolsa que eu recebi era uma bolsa que me dava a matrícula completa, também me dava um auxílio financeiro. Quando eu cheguei, então, a gente recebia nessa bolsa $390 por mês. Eu tinha feito eu tenho um amigo que estava, porque a gente tinha feito uma transação quando a gente saiu do Brasil, os missionários compraram algumas coisas que a gente tinha na nossa casa e ficaram pagando $100 por mês por um ano. Então, nesse primeiro ano, a gente tinha uma entrada de $490 por mês. A gente pagava $370 de aluguel no apartamento, já vinha com as contas pagas, água e luz. Incluído, né? Então, a gente tem que pagar o telefone por fora. Então, a gente tinha $490, pagava $370, sobrava
120. Então, o mercado a gente caminhava para ele pertinho de casa, a gente não tinha carro, e fazia uma compra semanal de $20 por semana, e se virava. Então, eram outros tempos também, né? O custo de vida era bem mais baixo. Bem mais baixo, certo? Então, nessa parte financeira, então, foi sempre assim, nunca faltou. A gente nunca teve de sobra, a gente sempre sabia que a gente não tinha a preocupação de estar querendo juntar. A gente nunca, na realidade, nunca teve essa preocupação de juntar dinheiro, tanto é que a gente nunca juntou. Mas era simplesmente isso, a gente está aqui para estudar o que for possível. A família de minha esposa nos ajudou constantemente. A partir do segundo ano, eles ficaram dando algum apoio financeiro por vários anos para a gente. E, de vez em quando, tinha surpresa. Um casal de missionários aposentados que moravam em Waco, a gente fez uma boa amizade. Ele tinha sido reitor do Seminário do Sul, tinha sido diretor da Casa Publicadora Batista, e então era um excelente estudioso do grego. Então a gente fez amizade, eu ia estudar grego com ele, pegava uma bicicleta, ia para a casa dele, ia estudar grego na casa dele. Aí a esposa tinha um irmão que era médico, um dia disse para ele: olha, a gente tem esse casal que está fazendo curso aqui, você tem que ajudá-los. A gente não sabia disso. Uma quarta-feira, a filha dela, com que a gente ia para a igreja, entregou na mão de minha esposa esse cheque, que foi exatamente o que a gente precisava pagar a matrícula do verão. Então, assim, a gente ia ao Brasil, a cada 2 anos a gente ia ao Brasil para visitar a família. Os pais de Maria pagavam a nossa passagem, mas uma vez a gente voltou e tinha que um pagamento para poder fazer a matéria de verão. O semestre estava faltando uma parte. A gente sempre teve bolsa por conta, ou minha esposa por conta da parte que ela é excelente aluna durante todo o tempo, então ela sempre conseguiu bolsa. E eu tinha as bolsas de assistente de pós-graduação, a gente sempre consegue esse tipo de bolsa. Foi assim que eu pude estudar aqui, com essas bolsas como assistente de pós-graduação, assistente de professor, pesquisa, alguma coisa assim que eu podia fazer enquanto estudava. Mas sempre tinha as taxas de aluno, tinha aqui estudantis que a gente precisava pagar. Então, teve um ano que a gente voltou do Brasil e sabia que precisava pagar $900 para poder estudar no semestre seguinte. Quando a gente chegou, a gente sabia que a gente tinha mais ou menos $100 na conta da gente, 150, um negócio assim. Aí a gente chegou em Miami e o voo era para Dallas, de Dallas a gente pegaria o ônibus para Waco. Então a gente chegou em Miami e o voo foi cancelado. Era Pan Am na época. Cancelaram o voo, colocaram a gente no hotel e no dia seguinte, porque cancelaram o voo, deram um cheque para a gente de $890. A gente precisava de 900 para se matricular. Então o senhor disse: você usa os 10 do que você já tem, mas providenciou 890. Então a gente tem experiência desse tipo, em que quando a gente precisava, o que a gente precisava aparecia de alguma maneira que a gente não podia explicar. A gente considera isso como providência divina, e a gente nunca teve. Para a gente foi o seguinte: a gente sempre disse assim, se as coisas não derem certo, o nosso plano sempre é voltar para o Brasil. Então a gente nunca deixou essa porta fechada e nunca colocou como alvo principal estar nos Estados Unidos. Nosso alvo era fazer o que era importante, o que era significativo para a gente, e servir atualmente em uma atividade que realmente tivesse um conteúdo de serviço, uma conotação de serviço. E o trabalho educativo é isso para mim, é você servir
procurando transformar as pessoas através da educação, né? A gente sempre esteve ativo nas igrejas aqui, então era o outro lado do nosso serviço. A gente participou, eu ensinava escola dominical, minha esposa trabalhava com música, com crianças, eu sempre trabalhei no berçário das igrejas, eu era voluntário de berçário, eu gostava muito de trabalhar com bebês, de trocar fralda, botar para dormir, dar comer, tudo isso foi coisa que eu fiz aprendendo como fazer depois do nascimento da nossa filha. Então, essa experiência de que você está aqui para servir. A coisa mais difícil para um imigrante é a formação de comunidade nos Estados Unidos, certo? Então, a gente teve sempre a vantagem e a bênção da igreja. A igreja nos dava uma comunidade imediata, com experiências comuns, com a linguagem que é comum. Então, a gente podia se expressar e estabelecer amizades, algumas amizades que perduram até hoje, dos vários lugares em que a gente viveu. Então, se eu pudesse descrever a dificuldade, seria essa parte de comunidade, mas até nisso, eu creio que Deus providenciou de tal maneira que a igreja sempre foi um lugar central na nossa vida. A gente sempre estava envolvido no serviço da igreja, e continuou isso até hoje. A gente continua assim. Eu trabalho em Galveston, mas sou membro da igreja a 420 quilômetros daqui, onde eu sou co-pastor e trabalho na área de aconselhamento pastoral. Minha esposa trabalha em Waco, que é a 320 quilômetros de San Antônio, e os dois somos membros da mesma igreja, ela é diretora de música. Então, a gente encontra essa possibilidade de serviço, não importa onde a gente esteja. No caso, essas igrejas não eram igrejas imigrantes que o senhor participava, eram igrejas americanas. Uma mistura. A gente já teve vários tipos de igreja. A primeira igreja que a gente participou em Waco era uma igreja americana, mas logo depois a gente foi para uma igreja hispana, que era uma mistura de imigrantes e hispanos do Texas, em Waco. Então, ali foi quando eu comecei a trabalhar no berçário. Sem falar inglês e falar espanhol, o pastor me colocou para trabalhar com os adolescentes em inglês e com os adultos em espanhol. Então, tive que aprender duas línguas lá, que, mais uma vez, assim, uma grande coisa que aconteceu, porque eu uso o espanhol até hoje. Usei na área de educação médica, eu uso na igreja, usei na Universidade das Américas. Então, foi essa experiência com a igreja, pequena igreja hispana na cidade de Waco. Na Carolina do Norte, onde a gente morou depois de Waco, e Ohio eram igrejas anglo-americanas. Em Houston era uma igreja americana, e em San Antônio a gente foi membro da igreja Trinity e serve na primeira igreja batista mexicana de San Antônio. Então, quando eu era aluno lá da Universidade Batista das Américas, eu lembro, eu digo que eu cheguei antes do senhor porque eu lembro do professor falando que iriam contratar uma pessoa que era brasileira e que chegaram a mim e disseram, tá vindo aí um professor. Na época eu acho que eles falou professor, era Deão, não sei se já era Deão. Bom, mas já era Deão, né, no caso. Era para ser Deão. E aí falaram que é brasileiro, tal, que era muito bem formado e que com muita experiência, tal, e que eu ia conhecer em pouco tempo e que ia ser legal porque eu era brasileiro e ia vir uma pessoa brasileira para trabalhar lá. Como eu quero saber do senhor, como é que foi essa transição depois desse trabalho que o senhor tinha junto que o senhor contou aí que era ao serviço de capacitação de médicos, era isso? De pedagógico, com a chegada a BUA, que, para quem não conhece, é um seminário teológico, né, batista. A faculdade teológica. Que hoje está com outros cursos, além do curso de teologia, mas na época era focado mais ativamente em teologia. Exatamente. A nossa trajetória de Waco para chegar em San Antônio, eu trabalhei por 1 ano e meio nessa organização, Centro de Treinamento
de capacitação docente para médico de família. Aí de lá fui para a Universidade Duke, na Carolina do Norte. Trabalhei no Departamento de Medicina Familiar, com o diretor que me contratou para o centro. Ele se mudou para Duke e me convidou para trabalhar com ele. Trabalhei em Duke por 3 anos e depois fui para Ohio para ser diretor de capacitação docente de uma universidade na cidade de Athens, a Universidade Ohio University, a Faculdade de Medicina. Então, trabalhei com capacitação docente lá. E nessas transições, assim como a gente diz, como Deus faz essas coisas, é o seguinte: quando eu estava em Ohio, quando eu saí de Duke para Ohio, eu negociei que o pessoal de Ohio me daria, a universidade lá me daria o visto permanente, para eu poder trabalhar a longo prazo. Uhum. Quando eu cheguei, eles começaram o processo e descobriram que, na realidade, não podiam. Eles não tinham muita experiência com isso. Então, eles disseram: olha, Marconi, não posso. Então, eu disse: bem, eu tenho mais 3 anos aqui com vocês, eu termino e vou embora para o Brasil. Então, essa foi a conclusão. Foi ter sido uma experiência muito boa. Eu estava terminando meu doutorado, então isso é perfeito, porque eu estou terminando o doutorado, e já vou para o Brasil com o doutorado completo. Isso foi em 1993, eu terminei o doutorado em 94. Aí, comecei a procurar trabalho em Pernambuco, no Brasil inteiro, simplesmente pela internet, vendo onde tinha concurso, etc. E fui para uma conferência médica e encontrei com uma amiga que havia trabalhado comigo em Waco, e ela estava trabalhando em Houston. Aí eu expliquei o que estava se passando, que eu estava agora procurando trabalho no Brasil. Aí a gente se despediu, foi muito bom se encontrar. Aí, um mês depois, eu recebo um telefonema dela, disse: olha, Marconi, a gente, o Departamento de Educação Médica em Medicina Familiar aqui está precisando de um educador com seu perfil. Por que você não se candidata e vem trabalhar aqui? Aí eu disse: tá bom. Aí eu mandei meu currículo, me chamaram para entrevista e me deram o trabalho. E foi em Houston, na realidade, que eu consegui, era a Universidade do Texas, em Houston, na Faculdade de Medicina. Foi lá que eles me deram o visto permanente. Eu tinha visto de trabalho temporário, o H1B. Com esse visto, eu passei 8 anos sem poder ir no Brasil, porque eu não queria arriscar passar por um consulado. Eu era estudante, passei por esse visto de trabalhador temporário. Então, em 1996, eu fui para a Universidade de Texas de Houston em 94. Em 96, recebi o visto. Consequentemente, no verão, fui para o Brasil aproveitar para ver a família, né? E trabalhei lá por 3 anos. Depois fui para outra faculdade de medicina chamada Baylor College of Medicine, também em Houston. Isso, eu acho que era essa a faculdade de lá que você foi para Baylor. Exatamente. Então, trabalhei lá por 7 anos, nessa faculdade. Quando estava lá, em 2003, 2002, 2003, Dr. Javier Elizondo, que era o decano acadêmico do seminário hispano na época, na verdade, a Escola Teológica Batista Hispana, era onde você estava. Você chegou lá provavelmente no final de 2003, ou começo de 2004. Começo de 2004. Certo? Aí ele foi para San Antônio para falar na nossa igreja. A gente era membro de uma igreja perto da nossa casa sobre a escola teológica, para pedir apoio à igreja e tudo mais. E como a gente se conhecia, Javier tinha sido o pastor da igreja hispana em Waco, que me chamou para trabalhar com ele. Eles ficaram lá em casa, então a gente conversou muito. Depois ele voltou para San Antônio e disse: vá passar uns dias lá. Aí eles foram passar uma semana de férias na nossa casa em Houston. A gente ficou no apartamento lá no campus de BUA, onde ele morava. Passamos uns dias lá. Depois a gente se encontrou em San Antônio e ele disse: Marconi, por que você não pensa em passar os seus... Eu tinha quase 50 anos na época. Ele disse: você tem pelo menos mais 15 anos de vida acadêmica. Por que você não dá isso para a educação teológica?
por que você não vem para estudar, para trabalhar aqui? Aí eu disse, Javier, você não tem dinheiro para me pagar? E esse seminário está em San Antônio, eu moro em Houston, né? Aí a gente brincou, né? Depois eles fizeram outra visita em Houston e chegou para a gente e disse, olha, Marconi, a gente, na realidade, precisa de Maria, não é de você, não. Certo? A gente quer fortalecer o estudo da música lá, e a gente sabe a capacidade dela, e porque Maria não se candidata? Tem sido interessante isso, porque a gente tinha, mais ou menos, em Houston, a gente fez muita coisa fora, além do meu trabalho. Meu trabalho sempre foi educação médica. Eu estava com a carreira bem encaminhada na época, era professor assistente em Baylor, estava publicando, você viu as minhas publicações, foi todo esse período que eu estava publicando, estava preparando para buscar a permanência de trabalho, tenure, como eles dizem. Era muito ativo a nível nacional, dirigia um grupo de educadores com a Sociedade de Professores de Medicina Familiar, estava num grupo de educadores nacionalmente em que eu estava estava envolvido com revisão de programas, de projetos. Profissionalmente eu estava muito bem, realmente não tinha interesse em sair dessa área. Mas em Houston a gente estava muito envolvido na igreja, eu era diácono na igreja, ensinava escola dominical, eu era voluntário no programa de capelania com as prisões, e a gente dava muito apoio a quem era paciente de câncer. Várias pessoas que vieram do Brasil, então a gente hospedou gente lá em casa, ajudava o pessoal a encontrar apartamento e viver. Então, era muito significativo o nosso trabalho, mas passou um tempo que nada disso estava acontecendo. Aí Maria disse, Marconi, eu tenho pensado seriamente e talvez seja necessário a gente se dedicar ao Ministério do Tempo Integral. Então, eu estou com esse sentimento. E foi logo depois dessa conversa com Maria que Javier disse que ele precisava de Maria. Aí eu disse, bem, então talvez a chamada é para Maria. Então, eu fiz o que eu precisava fazer, procurei trabalho em San Antônio, certo? Aí, nesse ínterim, Maria foi para San Antônio, se entrevistou, recebeu uma oferta de trabalho, aceitou, e a gente morando em Houston. Lá na BUA. Para Maria trabalhar em BUA. E eu comecei a procurar outro trabalho em medicina familiar em San Antônio. E abriu uma possibilidade na Universidade do Texas, em San Antônio, no centro de saúde. Então, eu me candidatei, me chamaram para entrevista. No dia que eles iam me oferecer a carta-oferta para eu assinar o contrato, o governador do Texas fechou todas as contratações de instituições estatais. Então, essa possibilidade se fechou. Isso foi em fevereiro de 2003. Aí, em abril, Maria aceitou ir para a BUA. Aí, Javier me chamou e disse, Marconi, a gente está precisando de um deão na área estudantil. Por que você não se candidata? Aí eu brinquei de novo. Ele disse, não, Marconi, seriamente, você devia se candidatar. Então, eu orei, Maria e eu conversamos, e eu me candidatei. E me chamaram para uma entrevista, e isso foi em junho de 2003. Maria começou a ensinar em BUA em agosto de 2003, morando em Houston. Então, ela ia toda semana, dirigia 3 horas para ir para San Antônio, ia na segunda-feira e voltava na terça de noite para dar as aulas de músicas lá. Ensaiar coral, esse tipo de coisa ela fazia nesses 2 dias.
Uhum. E eu não vi nada de B-Way por 6 meses. Em janeiro de 2004, o reitor da época, Albert Reyes, me chamou, a gente teve uma conversa numa conferência em Houston, ele me fez a oferta de trabalho e assim eu aceitei para ir. Então, em junho de 2004, a gente se mudou para San Antônio e eu comecei meu trabalho como deão estudantil. Depois o título foi mudado para vice-presidente para assuntos acadêmicos, para assuntos estudantis, que é como seria um pró-reitor para assuntos estudantis na estrutura brasileira. Uhum. E os próximos 14 anos foi onde eu trabalhei. Foi essas circunstâncias de mudança. E no caso aí, o senhor era mais envolvido com a administração do que com o ensino particularmente, né? Exato, mas eu sempre ensinei. Uhum. No meu primeiro semestre, nos 2 primeiros semestres, eu ensinei a matéria, modelos educativos de aprendizagem, Learning Frameworks. Uhum. Então, eu ensinei essa matéria, que era uma matéria para todo mundo. B-Way já tinha sido reconhecida como universidade na época. Quando eu cheguei, já estava com um novo nome. O reconhecimento aconteceu em 2003. Então, em 2004, já era universidade e eu ensinei essa matéria usando o meu conhecimento de aprendizagem. São modelos de aprendizagem, foi isso que eu ensinei no começo. Depois, eu comecei a ensinar a matéria de Capstone. Isso passou a ser... Que é um conceito que não, eu acho que não tem no Brasil, né? Essa Capstone, que é o curso do final do semestre, do ano. Eles têm o trabalho final no Brasil, que é similar. Okay. Eles fazem no Brasil um projeto que eles apresentam. Que é o TCC. Exatamente. Okay. É o trabalho de conclusão de curso. Então, essa é a ideia. A gente fez como uma matéria, mas tem vários modelos para esse chamado Capstone também nos Estados Unidos. Aqui tem Capstone também, onde eu trabalho. Deixa eu perguntar, quando o senhor passou 14 anos, né? O senhor acabou de falar, como deão e depois vice-presidente, que é um corretor. Pró-reitor. Pró-reitor. Eu mudei para a parte acadêmica em 2012. 2010, eu passei na parte estudantil entre 2004 até 2010, e depois fiquei na parte acadêmica, primeiramente como deão do corpo docente, e depois como pró-reitor acadêmico até 2018. Ok. E, no caso, houveram vários brasileiros depois de mim, né? Eu estava lá no início, lá em 2004, mas nos anos seguintes, eu terminei em maio de 2005. Na verdade, eu terminei o curso em 1 ano e meio, porque eu aproveitei meus cursos do Brasil. Mas eu sei que vários outros brasileiros passaram pelo senhor, como se diz, né? Como é que era a adaptação dos brasileiros na universidade e qual foi o seu trabalho assim em termos de ajudar nesse processo? Se houve esse... Eu nunca enfatizei os brasileiros sozinhos. Meu trabalho com os alunos era com os alunos. Agora, a nossa casa sempre foi uma casa aberta, certo? Então, o que a gente fazia de especial para os brasileiros é que sempre que havia algum momento que não era parte da cultura brasileira, a gente chamava eles lá para casa. Então, a gente sempre teve o jantar de ação de graças em novembro, ou no período Natal, ou na Páscoa. Então, a gente teve de grupos assim talvez de 5 alunos, até já teve 40 pessoas lá em casa participando disso aí, através dos anos, com isso aí. Então, e também a gente estava sempre disponível do ponto de vista de ter o meu escritório sempre foi um escritório aberto, né? Então a minha ênfase para o aluno, tanto quando era na parte estudantil como na parte acadêmica, era sempre como é que a gente pode fazer para que esse aluno tenha uma experiência produtiva, uma experiência significativa enquanto na universidade. Então eu fiz aconselhamento pessoal, fiz a parte de orientação educativa, fiz a parte de capelania, tudo isso era parte do trabalho. Minha esposa também estava sempre envolvida nesse apoio aos alunos. Uma das coisas que a gente sempre fazia, botava os alunos do Brasil para cantar no coral, porque aí ajudava também
especialmente se eles estavam aprendendo inglês. A música ajuda muito na parte de dicção e de experiência com a língua. E tentava integrá-los nas igrejas, isso aí, certo? A gente procurava servir de ponto de apoio. Agora, eu ativamente recrutei vários alunos brasileiros. Quando o pessoal sabia, eu muitas vezes por telefone explicava como fazer, todo o processo de visto, de como ajudar a encontrar bolsa de estudo para eles e tudo mais. Então, a gente sempre fez isso. Ainda eles no Brasil, no caso? Ainda no Brasil. E, às vezes, quando estavam aqui, transferindo de outros lugares também, como é que a gente podia fazer para eles poderem se integrar. Entendi. Então, a gente tentava fazer esse tipo de serviço. Agora, eu digo, eu fazia isso também com os alunos. A universidade era voltada para o aluno sem recursos, o imigrante, às vezes, sem documentação. Então, a gente procurava dar esse apoio de serviço às necessidades dos alunos de uma maneira bem integral. A gente procurava fazer. Eu lembro que eu precisei de ajuda no início e com roupa. Eu não tinha roupa para frio, assim. Para mim, o frio do Texas era o maior frio do mundo, né? Agora você está em Michigan. Agora em Michigan eu estou conhecendo um outro frio, mas na época lá era muito frio. Inclusive, depois que eu fui para a Flórida fazer o doutorado, nenhum inverno que eu passei bateu os que eu tive no Texas. E foi assim, eu consegui bastante ajuda nesse sentido. Tinha um ministério na época que era uma senhora argentina, eu não lembro mais. Ela era um amor, assim, foi ela tinha lá uma pantry, né, que era uma cantina lá, que eles tinham alimentos, tinham roupas, tinham travesseiro. Eu usei muito aquilo, foi excelente. Se você se lembra da auxiliar dela, Dona Maria Salinas, uma baixinha, pequenininha, estava sempre com ela lá também. Eu acho que eu lembro. Ela é uma história extraordinária de BUA. Ela foi aluna, ex-aluna de BUA, que chegou do México para estudar sem saber ler. Era no tempo que era um instituto bíblico, não era seminário, não era universidade. Não sabia ler. Os alunos do instituto a ensinaram a ler. Ela se matriculou, completou o curso, depois acho que fez um associado, esse curso de graduação curta, trabalhou no sistema hospitalar americano, no sistema escolar. Ela é membro da nossa igreja, uma beleza de pessoa. Maravilha de pessoa. Mas a história do que tipo de trabalho que BUA fazia para os alunos. Que lindo. Marconi, a gente vai agora falar sobre a parte pedagógica, transicionar um pouco agora, saindo dessa parte mais da sua experiência pessoal, chegando aqui do trabalho. Agora vamos falar sobre o seu trabalho atual e também sobre como é que você vê o impacto da pandemia no ensino, né? Em geral, e tudo mais. Então, vamos começar aqui. Me explica agora um pouco como é esse seu novo trabalho, né? Depois de tantos anos na BUA, agora o senhor está na Universidade do Texas, em Galveston, na Escola de Medicina, né? É mais ou menos que é como se fosse aqueles full circle, né? Voltou para o que antes fazia. Exatamente. A minha chegada aqui foi... a gente terminou o trabalho de reaccreditation, a reafirmação do reconhecimento da universidade em 2018. Foi entre 2016 até 2018 eu fui responsável de fazer todo o processo para a BUA, para a Universidade das Américas, e concluiu em janeiro de 2018. Em março, a gente recebeu a visita do time da organização, que é a Associação de Universidades Cristãs Bíblicas dos Estados Unidos, e a gente recebeu depois o relatório de que a gente tinha sido reaprovado para
por mais de 10 anos. Então, aprovado. Foi aprovado por mais de 10, reafirmado, né? Reafirmado, ok. Então, com isso aí, eu trabalhei, foi um trabalho que eu organizei e mobilizei toda a universidade como vice-presidente acadêmico, pró-reitor acadêmico, era minha responsabilidade. E eu senti que tinha feito, foi assim, alguma coisa que era importante, e a universidade estava no período de transição, né? Então, aí eu estava conversando com essa minha amiga, que eu tinha me encontrado, essa minha amiga que eu falei, que me levou para a Universidade de Texas em Houston. A gente sempre se manteve em contato, porque a gente faz aniversário no mesmo mês, em janeiro. Aí eu estava falando para ela que estava nesse momento pessoal de transição, inclusive pensando em me aposentar, voltar para o Brasil. Aí ela disse, aí eu brincando disse, agora não sei se você tem alguma coisa na educação médica, eu posso considerar de novo. Aí ela disse, na realidade a gente está com uma vaga aqui. Soltou aquela cantada assim, como quem não quer nada, né? Na realidade eu falei brincando, realmente brincando, porque eu não pensava em voltar para a educação médica, mas ela, do mesmo jeito que 25 anos antes ela tinha dito, a gente tem em Houston, ela estava trabalhando aqui em Galveston, na Universidade de Texas em Galveston, e precisava de alguém com meu perfil para trabalhar com ela. Aí foi assim que eu considerei que eu estava pensando em sair realmente no fim do ano de BUA, e me fizeram a oferta, eu voltei para trabalhar na educação médica. O meu trabalho envolve a capacitação docente de professores que trabalham tanto com estudante de medicina ou como residente. Aqui, o trabalho é focado principalmente nos estudantes de medicina. A ideia de capacitação docente é que o curso de profissionais, de um modo geral, enfatiza as ferramentas de uma profissão, o conhecimento científico, o conhecimento prático associado a essa profissão, mas muito raramente enfatiza a educação da profissão. Qual é a ciência de educação que facilita a aprendizagem de uma profissão? Então, foi isso que eu fiz por 15 anos antes de ir para a BUA, para a Universidade das Américas, com a mistura de medicina familiar e também uma visão geral de toda a educação médica. Eu nunca deixei a área, porque eu continuei como um professor adjunto, nos Estados Unidos é adjunto, mas no Brasil seria um professor visitante. Substituto, né? Não é visitante. Mas visitante é um contrato especial. Eu era professor visitante voluntário de Baylor College of Medicine, eu continuei até 2015. E todo ano eu vinha aqui para Houston para ensinar médicos da América Latina que queriam fazer a formação acadêmica. A gente tinha um programa, um curso de 2 meses, de 6 semanas a 2 meses, que eles vinham para cá e eu dava a parte educativa. Eu tinha começado esse curso antes de ir para San Antônio, e o curso continuou, e eu vinha todo ano, às vezes 2 vezes por ano, para passar 1 semana ou 2 semanas intensivamente, dando essa parte da teoria da educação, da aprendizagem, construção de material escolar, avaliação, tudo isso era parte do que eu ensinava para esse pessoal. Fazia em espanhol e inglês. A gente tinha grupos da China e tinha grupos que vinham da Espanha e da América Latina para fazer o programa todinho em espanhol. Aí eu continuei até 2015, então eu nunca deixei a área completamente. Enquanto estava em BUA, eu dei cursos de capacitação docente, educação médica na Argentina, no Peru, em El Salvador, no Quênia. Então, eu sempre eu me mantive em termos de conhecimento e de atividade nessa área, mesmo trabalhando em BUA, na Universidade das Américas, eu sempre mantive. Então, a minha transição de volta para a área não foi tão difícil. Foi simplesmente agora fazer isso de tempo integral, né? A ênfase o professor precisa saber qual é a base teórica, filosófica e prática
da educação para a profissão. E depois pensar como eles podem preparar os materiais de ensino, um currículo, uma aula específica. Depois, a prática do ensino. Quais são os modelos que eles podem usar, especialmente no ambiente clínico e também em trabalhos de grupos pequenos e em classes grandes, que modelos podem ser usados para que o aluno possa aprender de uma maneira eficaz. A gente enfatiza muito o que é chamado aprendizagem ativa, que é porque existem dois tipos de aprendizagem. Se você se lembra de Paulo Freire, ele fala que o modelo tradicional da educação é um modelo bancário, em que o professor tem... Depositando conhecimento, né? O professor tem um domínio da matéria e deposita o conhecimento nos alunos. Ele, na verdade, a aprendizagem não é isso. A aprendizagem é uma interação em que o aluno é sujeito de sua própria aprendizagem. Então, o professor tem que ter a humildade de se sentir aluno junto com o aluno, nesse processo de intercâmbio de conhecimento. E nesse intercâmbio são três coisas que são transformadas simultaneamente. Você tem o professor que se transforma na interação ensino-aprendizagem, você tem um aluno que é transformado na interação ensino-aprendizagem, e tem um conhecimento que é formado e reformado e criado e recriado nesse processo. Então, é um processo dinâmico em que todos são considerados como elementos essenciais no processo. A educação médica usa muito Paulo Freire como uma das bases de um sistema chamado aprendizagem baseada em problema, em que o aluno é o centro de aprendizagem e o professor simplesmente facilita que o aluno use as ferramentas disponíveis para descobrir o conhecimento e aplicar o conhecimento na resolução de problemas. Então, a gente procura ajudar os professores a pensar dessa maneira. Lecturing, a aula didática em que o professor fala e o aluno escreve, escuta, é desincentivada. A gente usa, de vez em quando, como suplemento para a aprendizagem que é automotivada. O aluno é responsável por buscar o que necessita aprender. Então, a gente diz que o aluno tem que ser autodirigido na sua aprendizagem. Então, essa parte teórica, por que é que a gente faz isso? Depois a gente coloca... Eu sou responsável por preparar oficinas sobre aprendizagem baseada em problema, ou um outro modelo chamado aprendizagem baseado em colaboração, em equipe. Então, a gente usa modelos sempre em que a atividade cognitiva é bem ativa, é resolução de problemas, criação de modelos, a conexão entre vários elementos para formação de novos esquemas no conhecimento humano. Então, tudo isso é parte do que a gente faz aqui. A gente faz trabalho de consultoria individual, a gente tem um programa de formação que leva perto de 2 anos, formação mais intensiva na parte educativa para os médicos que querem fazer. Eu sou diretor desse programa, a gente está para começar um grupo agora em setembro. A gente também usa muito a parte de mentoria, como é que a gente ajuda um professor a se desenvolver na carreira acadêmica dele ou dela, através do trabalho que eles fazem aqui. Então, é um trabalho que tem facetas múltiplas, muita interação, o estudo tem que estar constantemente estudando, me atualizando e encontrando maneiras de facilitar esse desenvolvimento acadêmico no nosso corpo docente, né? Então esses professores que o senhor capacita são professores do sistema da Universidade do Texas, mas em geral ou só especificamente na área médica? Bem, a Universidade do Texas University of Texas Medical Branch, em Galveston, tem 4 faculdades, 4 escolas. Tem uma faculdade de medicina com 2 programas, um programa de medicina mesmo e um programa de médico assistente,
Aí tem a faculdade de enfermagem, tem uma faculdade de profissionais de saúde com vários cursos, como terapia ocupacional, com fisioterapia, nutrição, e tem uma faculdade de estudos de pós-graduação em pesquisa em ciências biomédicas. O meu trabalho enfatiza principalmente a faculdade de medicina, mas tudo que a gente faz, a gente abre para qualquer professor. Entendi. Então é aberto para qualquer professor em qualquer das 4 escolas. Pensando agora que, né, ano passado, com a chegada da pandemia e os processos de adaptação que foi necessário ser feito e o uso de tecnologias que existiam, mas também não eram tão usadas. Como é que foi essa adaptação para o senhor e também para os profissionais de educação nessa transição? Como é que foi esse processo? Bem, a gente está usando o mecanismo principal que aconteceu, né, agora, chamado Zoom. Quando a pandemia se instalou, a gente sabia que ia ter que transicionar para um modelo de educação remota, para ajudar a controlar o contágio aqui. Foi uma explosão de contágio no país inteiro, em que cada instituição teve que encontrar a maneira de fazer isso de modo que a gente mantivesse a qualidade do ensino e protegesse os alunos e os professores. Então, nosso departamento, o Departamento de Educação Médica, a gente ficou responsável para descobrir qual era a melhor plataforma para a gente usar isso. E depois fazer treinamento intensivo com os alunos e professores. Então, em março de 2020, a gente estava testando, a gente testou Google Meets, a gente testou WebEx, a gente testou Zoom, testou Microsoft Teams, Skype, tudo isso que havia disponível, e a gente decidiu que o mais flexível na época era Zoom, o que já tinha mais experiência de proporcionar a flexibilidade para o que a gente queria fazer. O nosso desafio principal era como facilitar grupos pequenos através de Zoom, como preparar o professor para poder facilitar a interação entre alunos e a resolução de problemas nessa discussão, que é o chamado o modelo de aprendizagem baseado em problemas. São grupos de 8 a 10 alunos com um facilitador discutindo um caso clínico. Então, a gente tem vários cursos que usam esse modelo, e a gente teve que preparar os professores e os alunos para isso aí. Então, a gente fez várias oficinas intensivas, a gente teve que aprender, a gente tem a bênção de ter pessoas bem capacitadas. Eu não sou uma pessoa tecnologicamente avançada, então eu sei usar o sistema, mas não tenho especialização, eu aprendo o que eu preciso. Mas uma das minhas colegas aqui, ela é extraordinária, então ela foi quem realmente começou a preparar a gente para preparar os outros. Então a gente entrou de cara nessa parte de transicionar. Em um mês a gente colocou tudo no sistema remoto. Foi assim impressionante. Então, o que a gente fez, a gente fazia a parte de grupo e depois a gente ficava disponível para trabalhar com os professores individualmente com problemas que acontecessem. Então, usando, por exemplo, a gente descobriu, apanhando, que você não deve usar, se você já está trabalhando à distância, acessando o seu computador no seu escritório, você não vai poder usar Zoom dessa maneira, porque a voz, o som sai no escritório e não sai onde você está. Então, nessas tentativa e erro foi muito usado, e a gente foi encontrando as soluções para isso. Eu trabalhei muito individualmente com os professores, eu gosto muito das pessoas, então muitas vezes eu dizia, me chame quando você precisar. Então teve professor que me chamava 8 da noite,
Aí vamos testar as coisas. Aí, vamos lá, pá, pá, pá. Vamos fazer aqui. Você me chama, eu coloco, botei Maria num vídeo, botei Luiz no outro, botei Juliana no outro. Eles vão ver como é que funciona, para a gente colocar, dividir em breakout sessions, dividir em grupos do grupo pequeno. Como é que funciona para mostrar o que você está querendo mostrar? Como é que você usa o chat? Então, eu fiz isso, para mim, pode chamar de fim de semana, pode chamar em qualquer momento, eu estou à disposição. Então, fiz isso várias vezes com vários professores. E isso faz parte do trabalho que a gente... Eu sempre estou disponível, você sabe disso, eu não faço questão com o meu tempo, mas isso cria um impacto de que a gente está aqui para servir, e a universidade reconhece, os professores reconhecem, a gente tem muito apoio por causa disso. A gente está tentando voltar para o sistema presencial agora, mas com o novo desenvolvimento da variante Delta, a gente vai ter que voltar de novo para Zoom. Já começou essa semana, a semana passada, já voltamos a Zoom. Sério? Uhum. Uau! Houve algum... por exemplo, aqui no Hope College, eu dei aula com máscara, com aquele vidro na frente, e com alunos com distanciamento, com máscara na sala de aula, e alunos que não puderam vir, por exemplo, alunos internacionais, no Zoom, e aqueles alunos que entraram em quarentena, porque pegaram Covid, também participando remoto. Então, eu estava muito estressado por isso, porque eu tinha alunos simultaneamente online, presencial, e eu tinha que gravar também porque os alunos internacionais estavam em outro fuso horário, então eles não podiam assistir no mesmo horário que eu estava lecionando. Houve alguma coisa parecida assim, ou vocês foram completamente para a plataforma online, ficou lá 100%, ou teve algum tipo de híbrido, ensino híbrido nesse sentido? A gente ficou totalmente na parte de Zoom. Certo? Okay. Agora, quando a gente começou a voltar para cá em setembro, eu já voltei para o escritório em junho do ano passado. Então, o trabalho do escritório, fiquei em casa por 2 meses de quarentena. A escola fechou, mandou todo mundo embora nesse sentido, e a gente fazia tudo através do Zoom. Reuniões, aulas, tudo. Em junho, a gente começou a voltar, mas tudo continuou em Zoom. Todas as reuniões através do sistema remoto que a gente usa o Zoom ou Teams, Microsoft Teams, são as duas plataformas que a gente usa. E no fim desse ano, agora em março, em abril, maio, então a gente voltou a ter nas salas de aulas grandes, porque a Faculdade de Medicina, a nossa classe tem, por turma, a gente tem 240 alunos. Então, a gente divide, então a gente teve que dividir no mais que 50 de cada vez para poder dar aulas presenciais. Então, a gente usava um auditório grande, para ter distância, com 25% de capacidade, a gente conseguiu já dar algumas aulas presencialmente a partir de março, abril de 2021. A gente agora está dizendo que você pode fazer com 50% de capacidade, e esse ano, quando reabriu, em junho a gente reabriu completamente, então podia usar presencialmente, mas sempre com o híbrido disponível para se um aluno foi exposto, que precisava estar em casa, se o professor precisava fazer de casa, então a gente manteve o sistema. Então a gente está usando os dois dessa maneira, certo? Mas a gente sabe que, do ponto de vista cognitivo, é uma carga muito forte, é o que se chama a carga cognitiva para o professor, para o aluno. Você está mediando a aprendizagem eletronicamente. Então, não é a melhor maneira de aprender. É uma maneira que tem funcionado como processo emergencial. Aqui em Galveston, a gente está... Isso aí, uma das grandes vantagens disso foi que a gente está sujeito a tempestades, a furacões. Então, às vezes, a universidade tem que fechar
mas agora a gente pode continuar, já desenvolveu a capacidade para funcionar à distância, independentemente do que acontece aqui na ilha, né? Então, tem essas virtudes, as vantagens que a pandemia ensinou, mas, ao mesmo tempo, ensinou que a aprendizagem é uma coisa que você precisa de um ambiente um bom ambiente. O ensino à distância não é o mais eficaz, especialmente quando você pensa na educação holística. A educação holística é em que você quer ver o desenvolvimento da personalidade, caráter, a parte das emoções, a parte interpessoal. Então, você tem muita coisa que você não pode facilitar de uma maneira muito eficaz, mediado eletronicamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma ferramenta que está sendo muito útil para muitas coisas. A gente que tem clínicas em muitos lugares, eu posso oferecer programas para professores, eles não precisam correr da clínica para chegar no lugar onde eu estou oferecendo. Então, eles podem simplesmente sentar no consultório deles e entrar em contato, e a gente tem interação que ainda é benéfica, mas e facilita a questão de transporte. Então, tem muita coisa boa que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, um reconhecimento de que você tem certos limites do ponto de vista cognitivo, emocional, afetivo, que faz parte da educação também. O senhor acha que essas tecnologias, esses avanços, vai acabar forçando, e a pandemia que continua, né? Assim, ou que tem sido mudado por conta dessas variantes, o senhor acha que isso vai acabar forçando a mudança de currículos para que se permaneça num ensino à distância de forma permanente no futuro? Não. Não existe substituto para o ensino presencial. Eu digo isso sem o menor perigo de estar errando, da informação errada. Como eu disse, a educação não é simplesmente a transmissão de conhecimento. Educação é um processo de formação holística, formação que tem a ver integral. Você tem que pensar no ser humano como ser cognitivo, como ser emocional, como ser físico, como ser espiritual. E tem certos aspectos da educação que não pode acontecer mediado por um sistema eletrônico. O sistema eletrônico é uma carga adicional cognitiva e é uma barreira emocional. Você sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, eu chorei aqui quando eu pensei na história da minha esposa e tudo mais, mas daí para você realmente ter um contato afetivo significativo, é um limite, você não consegue fazer completamente. Então, você pode saber que o seguinte, essa educação remota não vai desaparecer, mas não vai substituir a educação presencial. Vai ser um instrumento a mais, como a gente usa, como você provavelmente da sua aula usando PowerPoint. Eu sou do tempo em que a gente usava o retroprojetor, certo? E sou também do tempo que a gente só usava o giz com o quadro de giz. Então, a gente encontra ferramentas que facilitam a interação, ensino-aprendizagem, mas devem ser vistas como ferramentas, não como substitutos do que é a aprendizagem completa. Há coisas que essa aprendizagem remota facilita, certo? Então, a gente deve usar para isso, mas a gente deve ter consciência de que, em certas coisas, você necessita da interação pessoal. Não sei o que você está sendo a experiência do pessoal em Hope College, mas os meus colegas aqui, a gente está esgotado com Zoom. A gente chega no fim do dia, todo mundo diz assim, I am Zoom drained. Existe uma carga emocional que você perde quando você passa o dia todo fazendo esse esforço de atravessar uma barreira eletrônica. Porque a gente não pode não pensar, mas isso está acontecendo. Então, você tem que pensar que você precisa de mais tempo para uma aula. Você tem que pensar que você precisa de ter alguém disponível para
resolver problemas técnicos. Você tem que pensar que você não sabe como você vai monitorar a participação dos alunos de uma maneira sistemática. Tudo isso são coisas adicionais que você coloca no seu arsenal de material de ensino que você tem que ter utilizado. É verdade. Foi muito estressante para mim, e a gente aqui está pensando em voltar completamente só 100% face-to-face, né, como a gente chama, presencial. Mas eu espero que o Michigan continue assim, tendo altas de vacinação para que essa variante seja controlada e não né, cause a reversão do que está sendo planejado. Mas vamos ver. Marconi, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente conversou sobre tudo. Estamos já 1h07 batendo um papo. Eu queria só terminar aqui pedindo que o senhor pudesse fazer uma sugestão, né, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, de qualquer coisa que o senhor queira. E também dar suas palavras finais também. Tá certo. Primeiramente, eu vou dizer assim, agradecer a oportunidade, o privilégio de ter que conversar com você, ver você de novo. Essa é uma das virtudes de Zoom. A gente pode se ver, certo? Não é o mesmo de poder também dar um abraço, como a gente faria se a gente tivesse aqui em Galveston, eu estivesse aí em Michigan. Agradeço à Secretaria de Educação da Paraíba também pela oportunidade de participar desse projeto. Se eu tivesse uma recomendação a fazer, quando eu vou ao Brasil, então eu tenho uma cunhada que é pró-reitora na Federal de Pernambuco. Eu tenho um irmão que é pastor, professor universitário, colegas. Então, eu tenho escutado como se houvesse uma desvalorização do maior educador brasileiro de todos os tempos, chamado Paulo Freire. Já escutei comentários dizendo que a proposta dele é superada. Então, eu gostaria simplesmente de dizer que isso não é realidade. Se eu pudesse recomendar, todo mundo deve ler Pedagogia do Oprimido, certo? É extremamente desafiador e nos faz pensar no significado da aprendizagem em vários níveis e também qual é a missão real da educação. A educação tem como missão a libertação do indivíduo. A gente que é cristão, se me permite usar o cristianismo aqui, quando Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará, ele usou a palavra conhecer, certo? Conhecer é educação. Então, a educação, que é a educação real, deixa a pessoa se sentindo completamente é uma mistura de humildade e autoconfiança, certo? Humildade porque você sabe que você nunca chega ao ponto máximo da aprendizagem, você nunca deixou de precisar de aprender. Mas a autoconfiança é saber que você tem os recursos para fazer perguntas, para analisar criticamente o que lhe é ensinado, o que lhe é apresentado, e você tomar decisões que possam não somente ser benéficas para você, mas para a comunidade onde você vive. Que a educação tem uma visão comunitária. Paulo Freire faz isso, certo? Existe todo um movimento aqui nos Estados Unidos chamado pedagogia crítica, que tem pessoas que usam Paulo Freire constantemente. E, como eu disse, eu uso um sistema da educação profissional, que tem como uma base científica a teologia, ou a educação de Paulo Freire, que é uma educação de libertação. Então, essa é a minha recomendação. E, ótimo, mais uma vez, meu agradecimento a você e a todos que estão envolvidos nesse projeto. Muito obrigado, Marconi. Excelente recomendação e eu endosso ela também. Obrigado mais uma vez ao Marconi Monteiro por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nossos canais. Estamos no YouTube e também no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais,
Nosso endereço no Instagram é @conexão.edu, tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.